Olá, boa noite a todos. Sexta-feira, 11 de junho. Veja os destaques de hoje aqui no Segunda Edição. 200 mil sem a segunda dose. Veja onde está faltando o Coronavac. Quando a imunização vai ser colocada em dia? O adeus a Ellen. Menina de 13 anos foi estuprada e morta pelo próprio pai. E as perguntas que ficam: por que a vítima morava com ele? Quem falhou na proteção à adolescente? A queda de Ramírez. Com a eliminação na Copa do Brasil, técnico do Inter não resiste à pressão. Quem é o ficha 1 para comandar o Colorado? A gente já responde. Só uma pista é prata da casa no Internacional. O SBT Rio Grande, Segunda Edição, começa agora e eu te convido. Vem com a gente. Olha, pessoal, felizmente a vacinação contra a Covid, ela avança no Rio Grande do Sul todos os dias. Atualizamos os dados, a faixa etária que vem reduzindo nas principais cidades, mas ainda temos problemas e problemas bem importantes com relação a isso, né? Não está completamente resolvido, ainda está faltando a Coronavac, a segunda dose. Quem vai explicar pra gente onde e quanto está faltando? Direto do Vale dos Sinos, Aline Schneider, minha amiga, boa noite. Oi, Chemali, boa noite a todos. No estado, mais de 200 mil pessoas esperam a dose 2 da Coronavac. Aqui em Novo Hamburgo, são 7 mil na fila nessa mesma situação. Em Sapucaia do Sul, 2.600 pessoas estão esperando para completar o sistema vacinal com esse imunizante, incluindo idosos e trabalhadores da saúde. Eu estou no aguardo da minha segunda dose, que já está atrasada. Por eu ser da saúde, isso me preocupa, porque eu tenho família, eu tenho um filho pequeno e eu estou aguardando para ficar completamente imunizada. A gente vai nos postos, eles dizem que não tem previsão, que não tem segunda dose. Eles disseram que eu só tenho que esperar porque eles estão sem a vacina e não tenho que me dizer, que tem muita gente esperando. Quanto tempo está atrasado? Se eu fiz dia 7 de 4, 7 de 5, 1 mês, 7 de 6, 2 meses, quando que eu vou tomar a segunda dose? A Prefeitura de Sapucaia tem recebido esse tipo de manifestação da população, compreensível, né? O município também está esperando pela nova remessa do imunizante e apela até mesmo para que as pessoas compareçam aos locais de vacinação quando as doses chegarem. Vamos ouvir. A orientação que nós temos dado para os moradores de Sapucaia é que, mesmo que atrase, a segunda dose deve ser dada e essa segunda dose ela atua como um reforço. Então, a pessoa não vai perder a imunidade que a primeira dose conferiu. Na verdade, a segunda dose, como um reforço, ela vai aumentar a imunidade dela. Esse problema, falta da Coronavac, também se repete em Bento Gonçalves, que tem 1.300 pessoas na fila. Em Passo Fundo, são 982 pessoas aguardando as doses. Só que lá as doses não foram aplicadas porque o público chamado acabou também não comparecendo, Chemali. Já na fronteira, uma situação diferente. Ao contrário de muitas cidades, lá em Santana do Livramento tem Coronavac sobrando. A Prefeitura prevê doar parte das doses para os municípios que estejam em falta. A boa notícia é que o Instituto Butantan entregou hoje ao Ministério da Saúde um lote com 800 mil doses de Coronavac. E até o início da próxima semana, os estados devem receber o imunizante e talvez, finalmente, a fila seja zerada. Ainda estão em atraso 48.072 pessoas que fizeram a dose 1 da AstraZeneca e essas pessoas precisam então retornar aos locais de vacinação para completar o sistema vacinal. E uma última informação, Chemali, um dado preocupante. Um dado divulgado hoje pelo mestrado de Virologia aqui da Universidade Fevale apontou um crescimento muito preocupante de casos de coronavírus da cidade. Foram 2.180 novas infecções só no Vale dos Sinos nessa semana. Isso representa um aumento de 40% em relação à semana passada. Tá certo, Aline. Obrigado pelas informações, minha amiga. Bom final de semana. Tá aí, o sinal de alerta ligado.
É uma questão realmente que preocupa e por isso, justamente pela demora do Instituto Butantan e do Ministério da Saúde em mandar essas doses e também o descuido de muita gente aqui no nosso estado, o Gabinete de Crise do Governo Gaúcho solicitou que os municípios de Santa Rosa, Ijuí e Passo Fundo adotem medidas mais restritivas justamente para frear o avanço da Covid-19. Mais cedo, a secretária estadual de Saúde, Arita Bergman, se reuniu hoje com os prefeitos dessas regiões. As cidades vêm recebendo alertas do governo do estado desde o dia 18 de maio. Em Santa Rosa, tá aí imagens dessa reunião, o número de óbitos cresceu 23% em uma semana. Em Ijuí, 4% e em Passo Fundo, o aumento foi de 10%, uma cidade extremamente importante na região norte. A ocupação das UTIs nessas cidades está perto dos 100%, portanto, aí não é hora de relaxar, é hora de manter os cuidados, O Estado aí tentando buscar novas doses junto ao Ministério da Saúde. Por favor, protejam-se, não deem mole para a pandemia. A Covid-19 ainda está nas ruas, não controlamos ainda a pandemia e precisamos realmente de consciência nesse momento. Mantenha a máscara quando for à rua, por favor. A gente fala agora de segurança pública, de combate à criminalidade, porque 47 pessoas, você não ouviu errado, 47 pessoas foram presas hoje durante uma operação contra a organização criminosa em Santa Maria, na região central. Desde dezembro do ano passado, outros 10 bandidos já tinham sido presos por envolvimento com essa quadrilha. Veja tudo no Giro de Notícias. O grupo comandava o tráfico de drogas e praticava outros crimes, como furto, roubo e corrupção de menores. 11 contas bancárias também foram bloqueadas. A ação de hoje mirou nos principais chefes da quadrilha, comparsas e operadores financeiros. De acordo com a polícia, o bando tem ligação com uma facção criminosa do Vale dos Sinos. Perseguição no norte do estado. Policiais suspeitaram de uma caminhonete que estava muito carregada e perseguiram um veículo. O condutor tentou escapar, mas foi interceptado pelos agentes. O veículo levava mais de meia tonelada de maconha. A apreensão aconteceu em Barracão, na divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em Santana do Livramento, um paciente e um enfermeiro trocaram socos e empurrões depois de uma discussão. De acordo com as testemunhas, a confusão começou depois que o paciente, que aguardava atendimento na unidade de saúde, ficou indignado com o tratamento a uma outra senhora que também esperava na fila. O enfermeiro teria respondido de uma forma grosseira a uma dúvida dela. Foi então que o homem quis defendê-la e iniciou a briga. Em nota, a prefeitura manifestou total repúdio com a postura do cidadão que agrediu fisicamente um funcionário público e afirma que o servidor registrou uma ocorrência policial. O caso foi na última quarta-feira. E a gente fala agora dos desdobramentos do assassinato de João Alberto Freitas por seguranças do Carrefour no final do ano passado. Todos lembram, né? O Ministério Público deu 180 dias para que o governo do estado elabore um projeto de lei que regulamente a fiscalização da prestação de serviço de segurança privada. O objetivo é organizar uma estrutura que fique responsável por controlar as empresas contratadas para fazer a segurança de supermercados, hipermercados, shoppings, lojas, casas noturnas, condomínios, entre outros. A fiscalização deverá ficar a cargo da Brigada Militar. Essa lei precisa ser aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador Eduardo Leite. E uma outra informação, o Carrefour, órgãos públicos e o movimento negro, infelizmente, não chegaram a um acordo de indenização pelos danos coletivos causados pelo assassinato de João Alberto. Recentemente, o hipermercado indenizou a viúva e outros familiares da vítima. Esse caso segue aí recebendo a atenção da mídia e, evidentemente, aqui do SBT. A cada desdobramento, a cada passo no avanço de trazer aí o equilíbrio e o combate ao racismo, com certeza vai ser notícia aqui no SBT. E essa notícia que a gente vai dar agora é algo que mexeu muito conosco, com todos nós aqui no SBT, com toda a sociedade gaúcha. Foi enterrado hoje o corpo da menina de 13 anos, assassinada pelo próprio pai, lá em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, a Ellen. Deixa eu conversar com a Luciane Coman para saber se já se sabe por que a Ellen morava com esse monstro. Onde está a falha? Conselho Tutelar, Ministério Público, Poder Judiciário? Essa resposta já chegou até a nossa produção. Lu Coman, boa noite.
Boa noite, Chemali. Olha, é o que a polícia está apurando. Segundo testemunhas, Chemali, a menina sempre morou com a mãe, o pai sempre foi ausente. Só que aí no ano passado ela brigou com a família, acabou fugindo de casa, foi até parar num abrigo e em novembro ela decidiu que iria morar com o pai. Ou seja, o pai, de repente, apareceu e, inclusive, ele tinha um termo de responsabilidade, ou seja, era responsável pela menina, documento que foi apreendido pela polícia. Eu conversei com a delegada e ela disse que a polícia acredita que a menina, nesse período, de novembro para cá, ela tenha sido vítima outras vezes de estupro. Vamos ver a reportagem. O último adeus foi reservado aos familiares. Com a mãe, restaram apenas as lembranças da garota. Era uma menina sonhadora, que o sonho dela era terminar os estudos, o sonho dela era tirar medicina, né, de veterinária. Ellen Conceição Rosa, de 13 anos, foi estuprada e morta pelo pai na madrugada de terça-feira. Os dois haviam acabado de se mudar para esta casa em São Leopoldo, na Grande Porto Alegre. O corpo de Ellen foi encontrado quase 2 dias depois. Ele matou ela porque ele cometeu o ato sexual e ela, segundo ele, se rebelou e foi para cima dele para bater nele. Vladimir Rosa, de 40 anos, foi preso ao tentar se jogar de uma passarela. Ele confessou os crimes. O futuro dela, brutalmente, foi interrompido por causa de um monstro que destruiu, que iludiu, que fez promessas para depois matar a própria filha de sangue. Vladimir já tinha antecedentes criminais por roubo, furto e o estupro de 2 enteados. Foram apreendidos alguns documentos, inclusive um termo de responsabilidade nessa residência, e nesse termo consta que ele seria o responsável dessa menina a partir de novembro de 2020. Então nós vamos investigar como que ele teve a possibilidade de ter tido a responsabilidade dessa menina. Pois é, Chemali, então, esse termo de responsabilidade, nós entramos em contato com o judiciário, não é nada em relação a processos judiciais de guarda, e sim, segundo a delegada, um termo de responsabilidade fornecido pelo Conselho Tutelar. Esse documento já foi encaminhado para o judiciário, o Ministério Público, que vão analisar e aí saberemos, né, Chemali, de quem é essa responsabilidade por ter fornecido esta responsabilidade para o pai. Ficou meio dúbio isso, mas, ou seja, quem foi o responsável por fornecer esse documento? Lu, a responsabilidade ela é, em última instância, sempre do Estado, né? Porque o Estado tem o Conselho Tutelar, o Ministério Público, o Poder Judiciário, a Vara da Infância e Juventude. Agora, quem dentro do Conselho Tutelar não observou que esse sujeito, esse monstro, tinha 2 estupros na ficha criminal? Isso que mais impressiona. Isso que precisa ser corrigido. Nós não podemos nos conformar com outros casos parecidos e não é a primeira vez que isso acontece aqui no nosso estado, né, Lu? Essas falhas pontuais e falhas muito grandes dentro da questão da guarda de menores, elas acontecem no Rio Grande do Sul e servem de alerta. A gente precisa fazer essa reflexão. Obrigado pela reportagem, a Luciane Como, que acompanhou tudo isso, e a gente segue acompanhando esse caso. A Polícia Civil vai aprofundar as investigações e buscar a responsabilização sobre esse episódio. Fique agora com um recado importante dos nossos amigos da Solução Financeira. Hoje nós estamos aqui na unidade da Solução Financeira de Porto Alegre, a melhor e maior assessoria de negociação bancária do Brasil. E você que adquiriu o seu veículo, moto, carro, caminhão através do financiamento bancário e não aguenta mais ser vítima do juro abusivo. Você olha na sua garagem, tem um veículo e no seu carnê você está pagando 2 ou 3. Isso é o juro abusivo. Não se desespere. A Solução Financeira vai te ajudar. Temos os melhores especialistas para te atender. Mande agora mesmo a foto do seu carnê para o número 983 24 54 80. Aqui nós reduzimos a sua dívida em até 70%. Isso mesmo, sua análise gratuita e seu desconto garantido em contratos. Solução Financeira, Avenida Benjamin Constant, 1170, bairro São João, com estacionamento próprio.
E ainda hoje, aqui no Segunda Edição, Ramírez não resiste à pressão e deixa o Colorado depois de 100 dias. Quem assume, hein, Matheus Schenck? Boa pergunta, Marcelo Chemali. O novo técnico do Inter possível é prata da casa, tem um estilo de jogo parecido com o do Ramírez, mas pouca experiência comandando time grande. O nome dele? Depois do intervalo. Voltamos com a Segunda Edição para todo o nosso Rio Grande e agora eu quero falar com você que sofre para tirar manchas como o café e várias outras das suas roupas. E se eu te falar que com o tira-manchas da Saif, suas roupas ficam limpas, perfumadas e sem esforço? Vocês já conhecem a Saif? É uma empresa gaúcha aqui de Bento Gonçalves e que há mais de 30 anos está no mercado. São mais de 100 produtos e a dica de hoje é o tira-manchas Saif, que não danifica o tecido e pode ser usado em roupas brancas e coloridas. Escolha as soluções Saif. O tira-manchas sem cloro Saif remove até mesmo as manchas mais difíceis, sem danificar as fibras ou as cores dos tecidos. A melhor combinação com seu lava-roupas. Saif, mais para a sua vida. O tira-manchas da Saif tem a opção em pó, líquido e essa aqui, ó, em sachê. Faça o teste. Combine o tira-manchas Saif com o lava-roupas. Você vai virar fã, eu tenho certeza. Roupas limpas, sem manchas e perfumadas é com o tira-manchas Saif. Saif, mais para a sua vida. E agora a gente fala do assunto dessa sexta-feira. Eu estou falando da demissão do técnico Miguel Ángel Ramírez, agora ex-treinador do Internacional. A gente vai direto para a redação, porque acabou a era do mar no Colorado, né, Matheus Schenck? Boa noite. Boa noite, Chemali. Acabou a era do mar, afundou o navio do Miguel Ángel Ramírez no Internacional. Foram 100 dias, 22 jogos apenas. Ele ficou menos de 3 meses no comando do Internacional. Hoje à tarde, uma reunião acabou definindo a demissão do Ramírez e mais todos os integrantes da comissão técnica que faziam parte dessa comissão do Internacional, comandada pelo espanhol Ramírez. Com isso, Chemali, no domingo, Osmar Loss será o técnico interino do Internacional. O que a diretoria do Inter entendeu? Faltou experiência. Ramírez, de apenas 36 anos, não soube lidar com o elenco colorado, não conseguiu comandar o time da maneira como a diretoria queria, e então Ramírez resistiu apenas 100 dias. A curiosidade é que ele teve Covid-19 detectada apenas 2 dias atrás. Então Ramírez não comandou o Inter ontem contra o Vitória na derrota que a gente está vendo aí nessa partida de ontem na Copa do Brasil. Foi a terceira fase da Copa do Brasil, a estreia colorada, e o Inter acabou perdendo por 3-1. Sendo derrotado. A gente está vendo aí a expulsão do Pedro Henrique, né? Uma patada, né, Chemali, do Pedro Henrique em cima do jogador do Vitória. Foi muito infantil o Pedro Henrique nesse lance. Depois o Inter acabou perdendo por 3-1. Eliminado da Copa do Brasil. A curiosidade, Chemali, o Inter enfrentou o Vitória 3 vezes em Copa do Brasil. Foi eliminado em todas. O Inter acabou se tornando uma verdadeira filial do Vitória da Bahia aqui em Porto Alegre. É a toca do inverno gaúcho, né? Sem dúvida. O Internacional não quer saber de Vitória. Mas falando em vitória, vamos falar de vitória que interessa? Vamos lá. A provável vitória da seleção brasileira contra a Venezuela. Domingo, 6 da tarde, Brasil e Venezuela começam a Copa América exclusivo no SBT. E falando em estreia, por que não relembrar como foram as estreias da seleção brasileira quando ela sediou a Copa América? Esta é a 6ª Copa América no Brasil na história. Sabe como é que foi a seleção em estreias diante da torcida por aqui? Nos tempos que tinha torcida. O Brasil jamais perdeu nas estreias caseiras. Só não venceu o Paraguai em 1922. Aquele Paraguai de 22. Enfrentamos a Venezuela numa estreia no território brasileiro. Fonte Nova, Salvador, 1989. Bebeto fez o primeiro. Ele sofreu pênalti e Giovani fez 2-0. Na etapa final, Ricardo Gomes avançou e Baltazar, ex-Grêmio, marcou um gol que até o Marcelo Chemali faria. Maldonado fez o primeiro gol venezuelano em duelos contra o Brasil, mas deu amarelinha, 3-1. Falando em amarelinho, domingo é dia dele. Brasil e Venezuela, só aqui, a partir de 5:30 da tarde.
Eu ainda me presto para as pegadinhas do Schenck, né? Mas vamos lá, gente. Domingo, estreia da Seleção Brasileira na Copa América. Para encerrar o jornal de hoje, acione aí o fofurômetro na sua casa, especial de Dia dos Namorados. Olha essa imagem. Zoológico de Gramado preparou um espaço especial para receber esse casal fofo de Antas. Olha só, gente, o encontro. O macho nasceu no Gramado Zoo e a fêmea foi levada aqui de Sapucaia, aqui na região metropolitana. Um trabalho de adaptação foi feito e agora esses animais vivem juntos. A anta, o maior mamífero terrestre da América do Sul, é vulnerável à extinção por causa do desmatamento e da caça. O objetivo é conseguir a reprodução dessa espécie. A todos, um ótimo final de semana do Dia dos Namorados. Beijo grande para minha sempre namorada. Fez um novo ciclo de vida essa semana, Bianca. Beijo grande. E a todos, baita fim de até segunda-feira. Tchau!